Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu nunca mais peguei ônibus interestadual sozinho depois daquela noite. Era uma viagem de São Paulo para o interior do Paraná. Saí da rodoviária do Tietê às 23h40, um ônibus daquelas empresas mais baratas, semileito, com pouca gente. Eu escolhi a poltrona 12, janela, lado esquerdo. Atrás de mim só tinha umas 4 ou 5 pessoas espalhadas. O motorista era um cara calado, daqueles que nem olham na cara da gente. As primeiras 2 horas foram normais. Eu coloquei o fone, assisti um filme e acabei cochilando. Quando acordei, já passava das 3 horas da manhã. O ônibus estava quase vazio. Só sobraram eu, uma senhora idosa umas 3 fileiras na frente, um casal bem lá atrás e um homem sentado do outro lado do corredor, na poltrona 11. Ele não estava ali quando eu dormi. O cara era grande, uns 1,90 metros fácil, cabelo preto bem curto e barba por fazer. Vestia uma jaqueta de ensurrada e um boné. O mais estranho é que ele estava completamente imóvel, olhando fixo para frente. Nem piscava. Eu fiquei uns minutos observando pelo reflexo da janela. Nada. Parecia uma estátua. A estrada estava escura pra caralho. Só o farol do ônibus cortando a noite e, de vez em quando, algum caminhão passando em sentido contrário. O silêncio era pesado. O barulho do motor parecia mais baixo que o normal, como se o ônibus estivesse andando mais devagar do que deveria. Foi quando eu percebi que o homem da poltrona 11 tinha virado o rosto lentamente na minha direção. Não foi um movimento natural. Foi devagar demais, como se o pescoço dele tivesse dificuldade. Nossos olhos se encontraram pelo reflexo. Ele não sorriu. Não fez nenhuma expressão. Só me olhou. Por uns bons 10 segundos. Depois virou o rosto de volta para frente, no mesmo ritmo lento e estranho. Meu coração já estava acelerado. Eu fingi que ia dormir, mas mantive os olhos entreabertos. Foi aí que comecei a reparar em coisas erradas. Primeiro, a senhora idosa que estava na frente. Eu não ouvia mais o barulho dela mexendo na bolsa, nem tossindo. Nada. Olhei de relance e vi que a cabeça dela estava caída para o lado, como se estivesse dormindo profundamente. Mas o ângulo era esquisito. Segundo, o casal do fundo. Eu não escutava mais nenhum sussurro, nenhum movimento. Silêncio absoluto. Terceiro, o motorista. De onde eu estava, conseguia ver um pedaço do retrovisor interno. Ele não olhava mais para a estrada. Estava olhando para trás. Para dentro do ônibus. Direto para a nossa direção. O ônibus reduziu ainda mais a velocidade. Quase 60 km por hora numa rodovia federal, no meio da madrugada. Comecei a sentir um cheiro estranho. Não era diesel. Era algo doce, enjoado, misturado com suor velho. O homem da poltrona 11 se mexeu de novo. Dessa vez ele não virou só o rosto. Ele virou o tronco inteiro na minha direção, devagar, sem tirar os olhos de mim. A luz fraca do teto batia no rosto dele de um jeito que deixava metade na sombra. Os olhos eram pretos demais. Não tinha quase íris. Ele abriu a boca, bem devagar, como se fosse falar alguma coisa. Mas não saiu som nenhum. Só um rangido baixo, úmido, como se a mandíbula estivesse soltando. Foi nesse momento que eu ouvi a voz da senhora idosa, baixa, quase um sussurro rouco, vinda da frente. Não olha para ele, filho. Não olha. A voz dela não parecia dela. Parecia mais velha. Muito mais velha. Eu congelei. O homem da 11 continuava me encarando. Agora com a boca entreaberta, mostrando os dentes de baixo. O ônibus balançava levemente, mas ele não se desequilibrava. Parecia grudado na poltrona. Comecei a sentir algo frio tocando meu tornozelo esquerdo, por baixo da poltrona da frente. Algo que se movia devagar, como dedos gelados.
Eu puxei a perna com força. O toque parou. Foi quando o motorista acendeu a luz interna do ônibus por 2 segundos. Só 2 segundos. Naquele clarão rápido, eu vi. A senhora idosa não tinha cabeça caída de sono. Ela estava com o pescoço virado 180 graus para trás, olhando diretamente para mim com os olhos completamente brancos. O casal do fundo não era um casal. Eram 2 pessoas sentadas uma do lado da outra, mas com a mesma cara. O mesmo rosto. Repetido. E o homem da poltrona 11. Ele não estava mais sentado. Estava de pé no corredor, bem ao meu lado, embora eu não tivesse visto ele levantar. A luz apagou. Eu não gritei. Não consegui. Só fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, coisa que não fazia desde criança. O ônibus parou completamente uns 15 minutos depois, no acostamento. O motorista anunciou com a voz calma, quase doce. Parada técnica, pessoal. Quem quiser descer para fumar ou ir no banheiro. Ninguém se mexeu. Nem eu. Eu só abri os olhos quando senti o sol batendo no meu rosto. Já eram quase 7 horas da manhã. O ônibus estava estacionado na rodoviária de Londrina. Eu era a única pessoa dentro. As poltronas estavam todas vazias. Nem a senhora, nem o casal, nem o homem da 11. Só eu e minhas coisas. Quando desci, perguntei pro cobrador, que agora era outro, quantas pessoas tinham embarcado comigo em São Paulo. Ele olhou no sistema e franziu a testa. Só o senhor, moço. A viagem saiu com um único passageiro registrado. Eu ainda tenho a passagem guardada. O número da poltrona é 12. Mas no canhoto, bem embaixo, tem um risco feito a caneta preta marcando a poltrona 11 também. Como se alguém tivesse comprado junto. Eu nunca mais viajei de ônibus à noite. E até hoje, quando fecho os olhos dentro de qualquer transporte coletivo, sinto aquele toque frio no tornozelo esquerdo. Como se algo ainda estivesse lá embaixo, esperando eu baixar a guarda. Eu sempre preferi viajar de ônibus. Tem algo naqueles trajetos longos, no balanço constante e no zumbido do motor que me relaxa. Ou, pelo menos, relaxava até aquela terça-feira. Eu estava voltando de uma conferência no interior. O ônibus estava praticamente vazio. Éramos, no máximo, 10 pessoas espalhadas pelo veículo. Eu estava sentado na poltrona 18, perto da janela, observando o reflexo das luzes internas no vidro escuro da noite. Chovia fraco, aquela garoa chata que transforma o asfalto em um espelho opaco. Eram quase 3h30 da manhã quando o motorista, um homem de meia idade com a postura rígida de quem dirige há décadas, reduziu a marcha. Não havia sinal de parada ali. Estávamos no meio de uma serra, cercados por mata densa de ambos os lados da pista. O ônibus parou com um rangido metálico que pareceu ecoar por quilômetros. Fiquei curioso. Olhei para a frente. A porta pneumática se abriu com aquele chiado característico. Um homem subiu. Não havia ninguém no ponto, porque, tecnicamente, não havia ponto. Ele entrou devagar, caminhando com a cabeça baixa. Usava um sobretudo de lã escura que parecia pesado, encharcado, embora não estivesse chovendo tanto assim lá fora. Ele não olhou para o motorista, não apresentou passagem, nem cumprimentou ninguém. Apenas caminhou pelo corredor. O que me gelou a espinha não foi o fato de ele não ter pago. Foi o som. Todos nós andamos fazendo algum ruído, o contato do sapato com o piso emborrachado, o roçar do tecido na cadeira. Ele não fazia nada. Seus pés pareciam flutuar alguns milímetros acima do chão. Ele sentou na poltrona logo atrás de mim. A temperatura dentro do ônibus despencou. Não foi um frio gradual, foi uma queda brusca, como se tivessem desligado o aquecedor e aberto as janelas para uma nevasca. O ar ficou pesado, com um cheiro forte de terra molhada e algo mais, como umidade guardada, mofo antigo. Tentei me concentrar na paisagem, mas meus olhos não saíam do reflexo dele no vidro da janela. Ele estava estático. Não respirava. Eu sabia disso porque, no silêncio absoluto daquela cabine, eu estava tentando ouvir qualquer sinal de vida vindo de trás. Nada.
Nem o som de um pulmão enchendo, nem o movimento de alguém se ajeitando na cadeira. Por cerca de 1 hora, ninguém disse uma palavra. O motorista parecia hipnotizado, com os olhos fixos na estrada, sem olhar pelo retrovisor, sem conferir o passageiro. Eu estava paralisado. O medo não era de algo óbvio, era a certeza de que aquele homem não deveria estar ali. Era a violação da lógica daquela viagem. Por volta das 4h45, o ônibus entrou em um túnel longo. As luzes de teto do ônibus piscaram 2 vezes, antes de se apagarem por completo. Houve 1 segundo de escuridão total. Quando as luzes voltaram a acender, o ônibus estava saindo do túnel e o ar já não estava mais gelado. O cheiro de umidade havia desaparecido. Eu me virei lentamente para trás, com o coração batendo na garganta. A poltrona atrás de mim estava vazia. Mas não apenas vazia de ocupante. Ela estava seca, limpa, como se nunca tivesse sido usada. No entanto, no assento, havia algo que me fez suar frio. Uma pequena poça de água suja, escura, e, ao lado, uma única folha seca de árvore, coberta de lama, que definitivamente não estava lá quando entrei. Quando chegamos à rodoviária de destino, às 6 horas da manhã, o ônibus estacionou. O motorista se levantou, mas não abriu a porta imediatamente. Ele caminhou até o corredor, parou na altura da poltrona vazia e olhou para baixo, para a poça d'água que ainda não havia secado. Ele não pareceu surpreso. Ele suspirou, pegou um pano que trazia no bolso, limpou a água com movimento mecânico e se virou para mim. Seus olhos encontraram os meus pelo reflexo do retrovisor. Não havia medo, nem explicação. Havia apenas um cansaço profundo e um aviso silencioso. Não pergunte. Eu desci do ônibus em silêncio e caminhei até o terminal sem olhar para trás. Até hoje, quando preciso viajar de ônibus, eu sempre tento escolher os assentos da frente. E, quando a viagem é tarde da noite, evito olhar pelo reflexo da janela. Algumas coisas, no meio da estrada, simplesmente não querem ser vistas. Eu sempre achei que o pior que podia acontecer num ônibus de viagem era um assalto ou um acidente. Depois daquela madrugada, aprendi que tem coisas muito piores. Era uma viagem de Curitiba para Florianópolis, linha convencional, saída às 22 horas. O ônibus estava bem cheio. Eu consegui a poltrona 28, lado janela, quase no fundo. Ao meu lado, na 27, sentou uma moça de uns 28 anos, cabelo castanho liso, jaqueta preta. Ela sorriu educadamente quando sentou, colocou os fones e quase não falou nada durante a primeira hora. Parecia normal. Por volta das 2h30 da manhã, acordei com sede. A luzinha de leitura dela estava acesa, bem fraquinha. Ela não estava mexendo no celular. Estava só olhando para frente, com as mãos cruzadas no colo. Notei que ela piscava muito pouco. Foi quando o ônibus parou num posto de gasolina em algum lugar entre Joinville e Blumenau. A maioria das pessoas desceu para ir ao banheiro ou comprar algo. Eu também desci. Quando voltei, uns 15 minutos depois, a moça da poltrona 27 não estava mais lá. Estranhei, porque a bolsa dela continuava no porta-malas acima da poltrona. Achei que ela tinha ido ao banheiro e demorado. O ônibus voltou para a estrada. Eu coloquei o fone de novo e tentei dormir. Foi aí que comecei a sentir um cheiro leve de perfume doce, daqueles de baunilha barata. O mesmo cheiro que ela estava usando. De repente, ouvi uma voz baixa bem ao meu lado. Você tem hora marcada? Era a voz dela. Suave, quase infantil. Virei o rosto e lá estava ela, sentada na poltrona 27 novamente, olhando para mim. Só que tinha algo errado. A pele dela estava mais pálida, quase cinzenta sob a luz fraca. Os olhos pareciam mais fundos. Desculpa, não entendi, respondi. Ela sorriu, mas o sorriso não subiu até os olhos. Todo mundo nesse ônibus tem hora marcada. Você já sabe a sua? Eu ri nervoso, achando que era alguma piada estranha. Ela não riu. Só continuou me encarando. Depois virou o rosto para a janela e ficou em silêncio. O ônibus entrou numa serra.
A estrada ficou cheia de curvas e o sinal do celular sumiu completamente. Foi quando as coisas começaram a ficar erradas de verdade. Primeiro, notei que ninguém mais falava. O ônibus inteiro estava em silêncio absoluto, só o ronco do motor. Nem crianças chorando, nem casais conversando, nem ronco de quem dormia. Nada. Olhei para trás discretamente. As pessoas estavam todas sentadas eretas, olhando para frente. Ninguém mexia no celular. Ninguém dormia encostado na janela. Pareciam esperando. A moça ao meu lado começou a falar de novo, sem me olhar. Eu perdi minha hora. Era para ter sido em 2019. Um acidente na BR-101. Mas eu não desci quando devia. Agora fico andando. Senti um frio subir pela espinha. Como assim? Perguntei baixo. Ela virou o rosto lentamente na minha direção. Dessa vez os olhos dela eram completamente pretos, sem nenhum branco visível. O ônibus continua a viagem mesmo depois que a gente morre. Ele só não para mais para quem já passou da hora. A gente fica repetindo a rota, até conseguir descer no lugar certo. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. Ela continuou, a voz ficando mais rouca. Eu tento avisar as pessoas que ainda estão vivas. Às vezes elas acreditam. Às vezes não. Mas quando o dia clareia, a gente some. E o ônibus continua. Eu olhei para o relógio do celular, 4h17 da manhã. Foi quando percebi que o motorista tinha mudado. Não era mais o mesmo homem careca que dirigia desde Curitiba. Agora era um sujeito mais magro, de cabelo branco, que eu nunca tinha visto embarcar. E ele não olhava para a estrada. Ele olhava pelo retrovisor interno, direto para os passageiros. A moça colocou a mão fria sobre a minha. O toque era gelado, úmido, como carne que ficou muito tempo na geladeira. Você sente o cheiro de baunilha? É o meu. Eu usava bastante. Me ajuda a lembrar quem eu era. Eu puxei a mão instintivamente. Quando olhei para o lado dela de novo, vi que tinha um ferimento grande e escuro no lado esquerdo da cabeça, escondido parcialmente pelo cabelo. Sangue seco e velho. Qual é a sua hora marcada? Ela perguntou de novo, agora com a voz saindo de vários lugares ao mesmo tempo, como se viesse de dentro das poltronas também. Eu não respondi. Só fechei os olhos e comecei a rezar mentalmente, apertando o crucifixo que minha avó tinha me dado anos atrás. Quando o sol começou a nascer, por volta das 6h10, eu abri os olhos devagar. A moça não estava mais lá. A bolsa dela também tinha desaparecido do bagageiro superior. O ônibus parou na rodoviária de Florianópolis normalmente. As pessoas desceram como se nada tivesse acontecido. Conversando, bocejando, pegando malas. Eu fui o último a descer. Antes de sair, olhei para o motorista atual, o careca de novo. Ele me encarou por um segundo a mais que o necessário e disse baixinho, quase sorrindo. Boa viagem de volta, hein? Eu nunca mais peguei esse trecho de ônibus. Meses depois, procurei no Google por acidentes na BR-101 em 2019 envolvendo ônibus. Encontrei uma notícia. Um ônibus da mesma empresa bateu de frente com uma carreta numa curva fechada. 14 mortos, entre eles uma passageira de 27 anos chamada Camila. Na foto que acompanhava a matéria, ela estava sorrindo. Era a mesma moça que sentou do meu lado. Até hoje, quando viajo de ônibus à noite, eu sinto de vez em quando aquele cheiro doce de baunilha. E às vezes, bem baixinho, escuto a mesma pergunta sussurrada no meu ouvido. Você já sabe qual é a sua hora marcada? Eu jurava que nunca mais pegaria aquele ônibus da meia-noite. Depois do incidente com o passageiro que desapareceu no quilômetro 142, e você se lembra daquela história, não é? Da folha de lama e da poça d'água no assento vazio, eu evitei as viagens noturnas por meses. Mas a vida tem um jeito estranho de te forçar a enfrentar seus medos. Um compromisso familiar inadiável me colocou de volta na poltrona 18, em uma terça-feira de chuva, exatamente como antes.
O ônibus estava um pouco mais cheio dessa vez, mas a vibe era a mesma. O cheiro de mofo misturado com desinfetante barato, o zumbido mecânico e a sensação incômoda de estar confinado em uma caixa de metal no meio do nada. A imagem que você viu daquela vez, com a poça e a folha, image_0.png, foi o clímax daquela viagem. O assento ao lado de mim agora estava seco, mas eu juro que ainda podia sentir o cheiro de terra molhada vindo dele. Eram cerca de 2h30 da manhã quando tudo começou. Não houve parada, como na primeira vez. O horror foi mais sutil, mais psicológico. Eu estava olhando para o corredor longo e vazio, como na foto. Apenas as luzes de teto foscas iluminando a poeira e o tapete emborrachado. Eu estava exausta, quase cochilando, quando percebi que o motorista, um homem diferente, mais novo, com o rosto marcado pela fadiga, estava tenso. O rádio de banda do cidadão, que antes estava apenas chiando, começou a emitir sons. Não eram conversas, eram gemidos distorcidos, soluços que pareciam vir de debaixo da terra, misturados com um estalar metálico e rítmico. Toque, toque, toque. O motorista ajustava o volume desesperadamente, mas o som persistia. Fiquei alerta. Foi quando eu vi. O motorista tinha um grande espelho retrovisor de cabine, posicionado para vigiar o interior do ônibus. Pela minha posição, eu podia ver o reflexo dele com clareza. E o que eu vi no espelho me paralisou. O reflexo do interior do ônibus estava errado. Não era um reflexo de vídeo, era um deslocamento de realidade. O corredor no espelho estava mais escuro, e as luzes pareciam flutuar como orbes de luz fria. Eu vi minha própria imagem no espelho. A figura estava com roupas diferentes, talvez as roupas que eu usava na primeira viagem, eu não conseguia ter certeza. E ela não estava sozinha. No espelho, a poltrona ao lado dela, a poltrona 17, que estava vazia na vida real, estava ocupada. O homem do sobretudo escuro e pesado estava lá. Ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para o motorista no espelho. A expressão dele era indescritível, um misto de angústia e fúria fria. O motorista real, na vida real, estava suando frio. Ele olhava fixamente para o espelho, com as mãos tremendo no volante, mas não ousava olhar para trás. Ele estava travado em um pânico silencioso. Eu estava paralisada. Era como se a imagem no espelho estivesse tentando se manifestar no mundo real, mas algo aprendia ali. E nós dois, eu e o motorista, éramos os únicos que podiam vê-la. O ônibus começou a tremer violentamente, não por causa do motor, mas por uma vibração que parecia vir de fora, contra as paredes de metal. O cheiro de terra molhada e mofo intensificou-se. O motorista parou o ônibus de repente, no meio da rodovia deserta. Ele saiu da cabine, caminhou pelo corredor sem olhar para trás e gritou para o corredor vazio: "Eu já te disse para parar. Eu não vou te levar até lá." A voz dele quebrou. Ele voltou para a cabine, ligou o motor e continuou dirigindo em silêncio absoluto. Eu olhei para o espelho de novo. No reflexo, o corredor estava vazio. O motorista, no espelho, estava em pé no corredor, olhando para minha poltrona, no espelho, com uma expressão de aviso. A viagem terminou sem mais incidentes, mas o medo nunca saiu de mim. Eu desci do ônibus em silêncio. No terminal, eu jurei, de verdade desta vez, nunca mais pegar o ônibus da meia-noite. O assento ao lado dela continua seco, mas eu juro que ainda sinto o cheiro de terra molhada vindo dele. E na manhã seguinte, quando cheguei em casa, encontrei uma pequena folha seca e coberta de lama no bolso do meu casaco. Uma única folha, idêntica à da primeira história. Ela estava lá o tempo todo. Eu nunca contei essa história para muita gente. As pessoas acham que eu exagero ou que foi só um pesadelo ruim. Mas eu sei o que vivi. Era uma viagem de Campinas para Belo Horizonte. Ônibus-leito daquelas empresas grandes, saída às 23 horas. Eu estava exausto e consegui a poltrona 2, bem na frente, lado janela. Do meu lado, na poltrona 1, a da janela direita, sentou um senhor de uns 65 anos, bem arrumado, camisa social clara, calça jeans escura e um relógio antigo no pulso. Ele tinha cheiro de loção pós-barba antiga e carregava uma maleta de couro marrom bem gasta.
Ele me cumprimentou com um aceno educado e não falou mais nada durante as primeiras horas. Eu dormi rápido. Acordei por volta das 4h20 da manhã com uma sensação estranha. O ônibus estava em silêncio absoluto. Olhei para o lado e o senhor ainda estava acordado, olhando fixamente para mim. Seus olhos eram claros, quase transparentes sob a luz fraca do teto. Desculpe acordar você, ele disse com uma voz baixa e calma. Mas eu preciso te pedir um favor. Eu me ajeitei na poltrona, ainda sonolento. Que favor? Ele olhou para frente, na direção do motorista, antes de responder. Quando chegarmos em Belo Horizonte, você pode me ajudar a descer? Eu tenho dificuldade para andar. Só preciso que você segure meu braço até eu pegar um táxi. Achei estranho, mas respondi que sim. Ele agradeceu e voltou a olhar para frente. Alguns minutos depois, ele começou a falar de novo, quase sussurrando. Sabe, eu faço essa viagem há muitos anos. Sempre no mesmo horário. Sempre nesse mesmo ônibus. Eu achei que ele ia contar alguma história de vida, mas ele continuou. O problema é que eu nunca consigo descer. Fiquei em silêncio. Ele virou o rosto lentamente para mim novamente. Dessa vez notei que a pele dele parecia estranhamente lisa, quase sem rugas para a idade que aparentava. Eu morri em 1998, num acidente nesse mesmo trecho. O ônibus capotou depois de uma curva. Eu estava na poltrona 1, exatamente onde estou agora. Desde então, eu embarco toda vez. Mas quando o ônibus chega na rodoviária, eu não consigo descer. As portas abrem, as pessoas saem, e eu fico aqui, preso. Meu corpo inteiro gelou. Tentei rir, nervoso, mas nenhum som saiu. Ele continuou, com a voz cada vez mais baixa. Eu já tentei pedir ajuda para outros passageiros. Alguns me ignoram. Outros ficam com medo e mudam de lugar. Mas você parece uma boa pessoa. Por isso eu estou te pedindo, quando chegarmos, segure meu braço com força e me leve até a porta. Eu só preciso sair uma vez. Só uma vez para eu poder descansar. O cheiro de loção pós-barba dele começou a ficar mais forte, quase sufocante. Olhei para as mãos dele segurando a maleta. As unhas estavam roxas. Eu não soube o que responder. Só balancei a cabeça levemente. O resto da viagem foi um tormento. Ele não falou mais nada, mas eu sentia que ele me observava o tempo todo. De vez em quando eu via, pelo canto do olho, que ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, satisfeito. Quando o ônibus finalmente entrou na rodoviária de Belo Horizonte, já eram quase 8h da manhã. A luz do dia entrava pelas janelas. As pessoas começaram a se levantar, pegar as malas. O senhor da poltrona 1 continuou sentado, olhando para mim com expectativa. É agora, ele disse baixinho. Por favor. Eu me levantei, tremendo. Estendi o braço para ajudá-lo. Ele segurou meu antebraço com uma força surpreendente. A mão dele estava gelada como gelo seco. Caminhamos juntos pelo corredor. Quanto mais perto da porta da frente, mais frio eu sentia. O motorista nem olhou para nós. Quando chegamos na escada para descer, o senhor parou. Ele me olhou nos olhos, agora com lágrimas escorrendo, lágrimas que pareciam transparentes, quase inexistentes. Obrigado, filho. E então ele soltou o meu braço. No momento em que o pé dele tocou o primeiro degrau da escada do ônibus, o corpo inteiro dele começou a se desfazer. Não foi dramático. Foi como se ele estivesse virando fumaça cinzenta muito fina. Em menos de 3 segundos, não havia mais nada. Só a sensação gelada no meu braço e o cheiro fraco de loção pós-barba antiga. Eu desci sozinho. Mais tarde, quando estava esperando o Uber, procurei no celular, acidente ônibus Campinas Belo Horizonte 1998. Encontrei a notícia. Um ônibus da mesma empresa capotou na madrugada do dia 12 de junho de 1998. 7 mortos. Um dos nomes era Sebastião Ramos, 64 anos, poltrona 1. Eu ainda tenho a marca vermelha no antebraço esquerdo, onde ele me segurou.
Ela aparece toda vez que eu viajo de ônibus à noite, mesmo que seja só por algumas horas. E às vezes, quando o ônibus está quase vazio, eu sinto alguém sentar na poltrona ao meu lado. Mesmo que eu esteja viajando sozinho.